Olá, bem-vindos ao Clube de Física, nessa última noite antes da prova da Unesp. Espero que você já tenha maratonado os outros vídeos e que já esteja revisando uma porção bem global do conteúdo, né? Então, hoje nós vamos resolver alguns exercícios típicos da Unesp com um grauzinho de dificuldade um pouquinho maior, para dar algumas dicas e algumas manhas para vocês. Tá bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Marta, dou aula para pré-vestibulandos e faço monitoria gratuita aqui na internet para ajudar vocês a se prepararem para o vestibular e entrar na faculdade que vocês querem. Curtam esse vídeo, compartilhem, mandem para seus amigos que também acham que está precisando de uma ajudinha, para que esse vídeo se espalhe para mais gente que esteja precisando. Me siga lá também na rede social, que lá eu sempre posto algumas novidades e deixo algumas listas de questões para vocês treinarem. Então, depois da vinheta, a gente volta a conversar. E eu tenho a nossa primeira questão, na questão da Unesp. Nós vamos fazer todas as questões de exames anteriores da Unesp e que às vezes abordam conteúdos que não estão sendo muito abordados nas várias revisões que a gente tem por aí nos colégios, nos cursinhos e mesmo aqui na internet. Tá? Então vamos ler. Lendo junto. Um garoto gira uma esfera de 500 gramas ao redor do seu corpo, mantendo o braço esticado na vertical e segurando um fio ideal de comprimento 65 centímetros, conforme a figura. A esfera gira em uma trajetória circular contida em um plano horizontal. Então, olha só que interessante. Ele está segurando aqui a esfera e ela está girando assim, olha, no plano horizontal. Cuidado que isso é um pêndulo cônico. Não é como o pêndulo simples que vai e volta. Qual é a principal diferença? O pêndulo simples, o centro da trajetória circular que o peso faz nesse trecho de vai e volta do pêndulo, é aqui em cima, o centro. Portanto, o raio é o comprimento do fio. Nesse caso é diferente. Olha só, ele faz uma trajetória circular no plano horizontal. Então, quando ele está parado nesta posição, ou quando você tira uma fotografia do pêndulo nesta posição, a bolinha que está aqui, o raio da sua trajetória é esse, ó. Não é o comprimento do fio. O comprimento do fio é o comprimento do lápis, ó. Tá? O raio é outra coisa. Então, vamos continuar e veja só o que ele falou, que o raio de curvatura vale 60. Ele já te deu uma dica para você se lembrar que o raio não é o comprimento do fio nesse tipo de cone. Adotando gravidade 10, desprezando a resistência do ar, a intensidade da força de tração que atua no fio é... Então, olha só, ele está fazendo uma trajetória circular com velocidade constante. Então, eu tenho que isso daqui é um MCU. Vai, caneta grossa. Vai. Isso daqui é um MCU, certo? Então, o que a gente sabe do MCU? Que, primeiro, essa posição aqui da bolinha não é boa de a gente analisar. Vamos analisar a bolinha nesta posição aqui, ó. Tá? Então, o fio vai estar esticado aqui. O centro da curva está aqui. Esse daqui é o centro. Ó, bem aqui na cintura do menino. E o raio vai estar nessa posição. Então, vamos pôr essa bolinha aqui. Quais são as forças que agem nessa bolinha? Quando ele quer tração, vamos fazer as forças, né? Então, eu tenho a tração que está aqui, o peso, e a resultante dessas duas forças é a resultante centrípeta, porque ele está fazendo um movimento circular. Então, só agem duas forças nessa bolinha, a tração e o peso, que é o mg.
entre essas duas forças, obrigatoriamente vai dar uma força que aponta para o centro, que é a nossa famosa resultante centrípeta. E o centro da trajetória está por aqui, mais ou menos. Então, vai ter aqui a resultante centrípeta, que não é uma força a mais, tá? Ela é a resultante da tração e do peso. Então, eu sei que ela está aqui, mas eu não vou desenhar ela aí, tá? Vamos tirar ela daqui, então. Opa, não quer sair? Perdão. Pronto. Sai, boneca. Pronto. Saiu. Então, eu tenho duas forças em que a resultante obrigatoriamente tem que estar nessa direção. Tá? Então, vamos desenhar essas forças separadamente, sem a bolinha. Como que nós fazemos para fazer soma vetorial? Tração, acabou a tração, eu somo o peso, cabecinha com bundinha, eu vou encontrar a resultante unindo o início com o fim. Então, aqui eu tenho a tração, acabando a tração, eu tenho o peso, e fechando esse triângulo de forças, eu vou ter a resultante centrípeta. Então, tá aqui a resultante centrípeta, ó, apontando para o centro da trajetória que vai estar por aqui. Tá certo? Então, esse é um triângulo de forças. Triângulo de forças. E este ângulo aqui, ó, de inclinação desse pêndulo, é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. É esse ângulo aqui. Tá? E aí eu tenho a tração e tenho o peso. E tração e peso, o que eles representam nesse triângulo? O cateto adjacente ao ângulo θ e a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa? Porque o que eu estou querendo saber é justamente a tração, que é a hipotenusa. É a tangente, certo? Então, eu preciso trabalhar com a tangente de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a tangente de θ será o cateto adjacente, que é o peso, que eu já conheço, que é mg, ele deu a massa, sobre a hipotenusa, que é a tração. Então, para eu continuar e resolver esse problema facinho, sabendo como se trata com o pêndulo, ele fica fácil, eu só preciso achar a tangente desse ângulo, que ele não deu. Pensar agora como que eu conseguiria um triângulo semelhante a esse triângulo de forças, usando outras medidas. Vamos chamar de triângulo de distâncias ou triângulo de comprimentos. Triângulo de comprimento. O que eu tenho num triângulo de comprimentos? Vou pegar ele aqui. Vamos pegar ele aqui, né? O trem. Pronto. Nesse triângulo de comprimentos, agora não é de força. O que representa esse lado, a hipotenusa desse triângulo? Se a gente for olhar aqui, ó, esse triângulo de comprimentos é esse aqui, tá? Esse triângulo de comprimentos é o comprimento e o raio, tá? Então, voltando lá, essa hipotenusa aqui é o comprimento do fio, que é 65 centímetros que ele deu, um comprimento. O raio, que representa esta cateto aqui, é 20. Então, quanto que é o raio? Vamos olhar lá.
ele deu é 60 centímetros, desculpa. O raio é 60 centímetros. E eu preciso saber esse H aqui, essa altura, que a gente sabe que não é o comprimento do fio. Vamos chamar de H. Eu tenho um triângulo retângulo, e eu tenho hipotenusa, tenho um cateto, eu quero saber o outro cateto. Pitágoras, tá? Então, por Pitágoras, eu tenho que cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Quanto que vai dar esse H? H vai ser 65 ao quadrado menos 60 ao quadrado, né? Isso vai me dizer que H é raiz de 605, portanto, o H vai ser 25 centímetros. Bem? E para que eu queria isso? Se eu sei agora que esse H vale 25 centímetros, com os três lados do triângulo retângulo eu consigo achar a tangente do ângulo θ. Então, nesse triângulo de comprimentos, que é semelhante àquele triângulo de forças, eu vou achar a tangente que eu preciso. Tá? O que eu queria mesmo era a tangente, para poder pôr ali no triângulo de forças. Então, vamos calcular a tangente de θ. Tangente de θ é o cateto adjacente, que é 25, sobre hipotenusa, que é 65. Pronto, não faz a conta ainda. Deixa aí e vamos colocar isso daqui lá. Certo? Então, vamos lá. Eu sei que a tangente de θ é 25 sobre 65, que é igual ao peso, que é a massa. Quanto que é a massa da bolinha? Olha só, toma cuidado. A massa da bolinha é 500 gramas, você tem que passar para quilo. Então, a massa vai ser 0,5 quilos vezes 10 da gravidade, 5. Então, o peso vale 5. E a tração eu quero saber. Certo? Então, aqui, tração 65 vezes 5, dividido por 25. Tudo bem? Vamos simplificar. Por 5 dá 1, por 5 dá 5, por 5 dá 1, por 5 dá 13. Portanto, a minha tração vai ser 13 newtons. Entendido? Tudo bem? Então, eu tenho aqui a alternativa D. Como nos outros vídeos, a cada exercício que a gente resolve, eu ponho a vinheta para você verificar se você entendeu, ver se você tem alguma dúvida, vai para os comentários, deixa suas dúvidas lá. Me conta se você achou difícil ou achou fácil esse exercício. Envolve alguns truquezinhos que a gente precisa lembrar. E a gente já volta para resolver outro exercício da Unesp de uns vestibulares passados. Então, vamos a um outro exercício que envolve energia, é muito legal. Uma pequena esfera é abandonada do repouso. Olha lá as informações importantes. Abandonada do repouso no ponto 1, aqui, ó. Após deslizar sem rolar pela pista mostrada em corte na figura, perde contato com ela no ponto 2. O que significa ela perder contato com a pista no ponto 2? É que aqui não vai ter força normal. Só tem a bolinha, exercendo sobre a bolinha uma força peso apenas. Tá? Não tem outro tipo de força. E a força peso é uma força conservativa, não podemos esquecer disso. Então, continuando. Passando a se mover em trajetória parabólica até atingir o solo horizontal. Aqui, ela atinge o solo aqui. Adotando gravidade 10, desprezando o atrito, olha só. E a resistência do ar, quando você já diz que despreza o atrito e a resistência do ar, você já pode contar que é um sistema conservativo, tá? Então, vamos escrevendo isso para a gente já ir recordando. Isso
é um sistema conservativo, que conserva energia. Quando a esfera passar pelo ponto 3, ó, aqui em cima, no ponto mais alto da trajetória parabólica, a componente horizontal da velocidade vetorial da esfera terá módulo igual a... Então, olha só, nesse ponto aqui, a velocidade Vy é zero. Daqui do ponto 2, 3 até o chão é um lançamento oblíquo. O que a gente lembra de lançamento oblíquo? Que são dois movimentos, o de subida, ordenado pela Vy, e o de avanço, ordenado pela Vx. Né? Então, nesse ponto mais alto, como ele parou de subir, não tem mais Vy. Só vai ter a velocidade responsável pelo avanço. Então, aqui ele vai ter apenas a Vx, que eu vou chamar de V. E é isso que ele quer saber. Tá? A velocidade vetorial da esfera terá módulo igual. Então, como só existe uma velocidade vetorial, que é a Vx, a velocidade resultante vai ser ela mesma. Se fosse um ponto onde existisse velocidade Vx e velocidade Vy, a velocidade vetorial resultante seria a soma vetorial das duas velocidades, mas nesse caso só tem a Vx. Então, a velocidade vetorial vai ser ela própria. Então, eu preciso saber qual é a velocidade aqui. Como o sistema é conservativo, eu vou usar conservação de energia, tá bem? Então, energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial. Então, eu vou pegar o início no ponto 1 e o final no ponto 3, que é o que eu estou querendo, certo? Então, eu tenho duas maneiras de resolver. Para energia, você precisa estabelecer um referencial. Ele deu as medidas com o referencial no solo. Ó. A altura do ponto 1 é 1,8. A altura do ponto 3 é 1,6. Mas eu posso dar o referencial e pôr onde eu quiser. Você quem sabe, tá? Como ela está neste ponto, eu posso pôr o referencial ali se eu quiser. Então, se eu considerar que esta linha aqui é a referencial, ó, se esta linha aqui é o referencial, que aqui eu vou chamar de nível de referência. Qual é a altura da bolinha no ponto 3? Zero. Tá? Então, a energia mecânica que essa bolinha tem no final, que é o ponto 3, como ela está no meu referencial que eu estabeleci, ela só tem velocidade, portanto, ela só tem energia cinética no ponto 3. Tem que ser igual à energia mecânica no ponto 1. Qual é a energia mecânica que ela tem no ponto 1 em relação a este referencial que eu estabeleci? Como ela está parada, a velocidade no ponto 1 é zero, ela só tem altura. Se ela só tem altura em relação ao meu referencial, ela tem uma energia potencial gravitacional no ponto 1. Agora, toma muito cuidado com os valores na hora de substituir. Tá? Nós sabemos que a equação da energia cinética é mv no ponto 3 ao quadrado sobre 2 igual a mgh no ponto 1. A massa eu posso desprezar. Então, vamos lá. Qual é a velocidade no ponto 3? É o v, que é o que eu estou querendo saber, ao quadrado sobre 2. Gravidade, agora que é importante. Qual é a altura dessa bolinha no ponto 1 em relação ao referencial que eu estabeleci? Eu mudei. É essa alturinha aqui só. É 1,80 menos 1,60. Quanto vai dar? 0,2. Certo? Essa alturinha em relação ao meu referencial. Vezes a gravidade. Então, vamos lá. V quadrado é igual a 10 vezes 0,2, que dá 2. Esse 2 passa para lá multiplicando. Isso vai dar 4. Portanto, V vai ser 2 metros por segundo, que é raiz de 4,
Isso me dá a alternativa C. Certo? Entenderam? Mudando o referencial aonde for mais conveniente para você, as questões ficam mais simples, você faz menos cálculos, porque as energias potenciais dependem sempre do referencial. Bem, então vamos para mais uma vinheta, vocês avaliem direitinho, vejam se vocês entenderam, mande sua pergunta. Achou mais fácil mudar o referencial ou acha mais fácil manter o referencial no solo e usar todas as alturas que ele deu? Responde para mim aí nos comentários. Tá? E não esquece de dar um like se você está entendendo, se você está gostando desse vídeo, dá um like que ajuda o canal a espalhar para mais gente que precisa. Então, para a questão 3, olha só, tem um gráfico e é um gráfico de potência em função do tempo. Então, vamos ler o que ele quer. Determinada peça de platina de 200 gramas, olha aqui, massa em gramas, cuidado, precisa ser em quilo ou em grama, tem que prestar muita atenção na unidade, dependendo do exercício. Sensível à temperatura, é mantida dentro de um recipiente protegido por um sistema automático de refrigeração que tem seu acionamento controlado por um sensor térmico. Toda vez que a temperatura da peça atinge 80 graus, um alarme sonoro soa e o sistema de refrigeração é acionado. Essa peça está dentro do recipiente em equilíbrio térmico, com ele a 20 graus. Quando no instante T0 a energia térmica começa a fluir para dentro do recipiente e é absorvida pela peça, segundo o gráfico a seguir. Então, qual é a energia térmica que vai fluir para a peça? Calor. Né? Eu tenho uma peça a 20 graus Celsius, ela vai receber uma energia que a gente chama de Q, que é o calor sensível, porque vai mudar a temperatura dela, e ela vai passar de 20 para 80 graus. E a velocidade ou a intensidade com que esse calor é passado para essa peça é dado pelo gráfico da potência. Olha lá. Então, vejam bem, a gente sabe que potência é energia sobre tempo. Não se esqueçam dessa fórmula geral. Energia sobre tempo. Energia obrigatoriamente em joule, toma cuidado. Energia tem que ser obrigatoriamente em joule, o tempo obrigatoriamente em segundos, para que a potência saia em watts. Tá? Então, que energia é essa que eu vou usar? Pois eu sei que a potência vale 2, tá? Então, essa energia é a energia térmica ou o calor que a peça vai receber. E vejam que a potência se mantém constante. Ela vai recebendo 2 joules por segundo o tempo todo. Joule por segundo é a mesma coisa que watt, não se esqueçam disso. Tá? Ajuda muito no problema. Então, vamos ver. Sabendo que o calor específico, olha lá, cuidado com a unidade. Sabendo que o calor específico da platina é 0,3 calorias por grama grau Celsius, adotando uma caloria 4 joules, o alarme sonoro disparará pela primeira vez no instante e é justamente o que ele quer saber. Ele quer saber qual é o tempo. Eu tenho a potência e vou calcular a energia para poder depois calcular o tempo. Então, vamos calcular primeiro a energia separado. Dessa vez, nós não vamos calcular junto, porque nós temos que tomar muito cuidado com a unidade. Como a unidade do calor específico está em caloria por grama grau Celsius, eu vou calcular o calor e vou ter o resultado em caloria, tá? Então, vamos lá. Calor sensível, que nós vimos na aula passada, é massa vezes calor específico vezes o delta temperatura. Não se esqueçam que esse T é de temperatura, não é de tempo, tá? Então, o calor sensível que a placa de platina vai receber é a massa de 200 vezes o seu calor específico, que é 0,33. Então, eu vou pôr em potência de 10, a menos 2.
vezes a variação de temperatura de 20 para 80, que vai ser 60 graus Celsius. Está tudo combinando com as unidades que foram dadas no calor específico. Então, vamos fazer a continha aqui. Calor sensível vai ser igual. Olha, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a segunda, vezes 3 vezes 10 a menos 2, vezes 60. Esse 10 a menos 2 eu corto com esse 10 a 2, né? Mantém a base, somos expoentes, 2 mais menos 2 vai dar 0, desaparece. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. O calor sensível vai ser 360 calorias. Toma cuidado com isso, tá? Calorias. Mas eu preciso desta energia para utilizar a equação da potência em joule. Mas ele disse, olha, que de 1 caloria para passar para joule multiplica por 4. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4 e vou ter o calor 360 vezes 4. Quanto vai dar? 0, 24 vão 2, 14, 1440 joules. E para que eu queria saber esse calor? Para tocar na formulinha da potência, porque eu quero saber o tempo, tá certo? Então, colocando aqui, ó, vou subir um pouquinho, potência é o calor sobre o tempo. A potência é 2 watts, a quantidade de calor é 1440 sobre o tempo. Isola o tempo aqui, vai dar 720 minutos. Toma cuidado e olha só. Não é minutos. 720 segundos. Muito bem, segundos. Vou até escrever. As alternativas estão em minutos. Então, para passar de segundo para minuto, eu vou dividir por segundo. Então, o tempo vai ser 12 minutos. Alternativa E. Certo? Alguns macetinhos nesse problema. Muito importante você identificar qual é o tipo de calor. Calor sensível, que é para mudança de temperatura, ou calor latente para mudanças de estado. As unidades para o uso da equação da potência, tá? E tomar cuidado também nas transformações. E daí não vai ter muito problema para você resolver um exercício desse tipo, que é típico. Bem, todos os vestibulares caem esse tipo de exercício. Então, vamos à vinheta novamente, para você observar esse exercício, verificar se tem alguma dúvida para me mandar nos comentários. Achou fácil ou está achando difícil até aqui? Esses exercícios são mais elaborados, mas não é para você ficar apavorado na véspera da prova, não, tá? É para te dar algumas dicas extras que às vezes a gente não vê no momento dos estudos, que a gente estuda bastante, espero que você tenha estudado bastante durante toda a semana. Até daqui a pouco.